Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando. Já vou convidar o Renê agora para entrar aqui e estar com a gente. Essa live hoje é bem especial para nós aqui do Instituto Luz do Ser, tratando mais uma vez dos temas que se referem à pandemia e dessa vez trazendo um olhar para as crianças e os adolescentes, com alguém que conhece bastante do assunto, né? O nosso colega aí, René Schubert. Deixa eu já convidar ele aqui para entrar. Vamos lá, então. O pessoal vai entrando por agora, né? Nós estamos intercalando as lives do Instituto Luz do Ser nas terças e nas quintas. Oi, Renê, boa noite. Olá, boa noite. Meus fios tudo pendurado aqui, tem aparelho eletrônico para tudo quanto é lá no consultório agora. Agora é assim, né? Porque nós estamos rendidos às questões tecnológicas, então estamos aí mesmo com todos os fiozinhos conectados, né? Não só os fiozinhos invisíveis que tanto trabalhamos e falamos nas constelações, na psicoterapia transgeracional, mas também os fiozinhos de conexão aí com esse meio que nos é tão precioso nesse momento, né, para continuar as nossas atividades de apoio às pessoas que precisam. Exatamente. Agradeço o convite de estar com vocês, né, da Luz do Ser, né? Estou agora no sul, né? Maravilha, de São Paulo para o sul. Isso aí, eu até estava olhando ali, vi que vai estar em Itajaí também, acho que não sei se presencialmente, né, mas não sei se vai ser online ou presencial, mas que é aqui pertinho. Eu tô em Florianópolis, né, eu e a Cláudia somos parceiras aí de trabalho no Instituto Luz do Ser, a Cláudia em Curitiba, e eu aqui, uma gaúcha, morando já radicada em Florianópolis, já virei cataúcha, já tô aqui bem enraizada. E estava olhando, né? Eu disse assim, não, o Renê precisa se apresentar, mas fui lá dar uma olhadinha ali também, porque a gente só se encontra em alguns eventos, né? Foi as oportunidades em que nós nos encontramos. E claro que a minha caminhada dentro das constelações vem muito depois aí de você, e eu acompanho o seu trabalho, né? E vejo a riqueza que é. E daí me deparei lá no LinkedIn que você também fez o curso de ecoterapia, né, com a Andi Brasil, e eu também tenho curso de ecoterapia com a Andi Brasil. Então temos esse curso aí em comum, mais essa área com os cavalos. Sim, aquele curso maravilhoso lá na Granja perto da Granja do Torto, em Brasília, né? Eu não cheguei a fazer lá, eu fiz aqui em Florianópolis, que eles têm uma unidade que faz aqui. Mas daí já complementou aí o trabalho que a gente faz de constelação com os cavalos, eu e a Cláudia também, né? Sim. Então eu vou deixar, que nem eu falei, eu e o Renê, eu encontrei o Renê em alguns eventos, né? Ele fazendo tradução. Eu não lembro se você estava naquele evento que a gente fez em parceria com Conexão Sistêmica também com o João Garriga, em 2015, estava também, né? Então, em alguns eventos. Foi lá que eu tomei contato com a Luz do Ser, né? Porque não foi a primeira vez que vocês trouxeram, nem a última que vocês trouxeram, né? Então. Exatamente. E daí nós vimos aí alguns eventos do Conexão que eu participei. Lembro também de você estar lá no Hellinger, na oportunidade que ele teve em 2015, que eu fui a São Paulo também assistir. E desde lá, aí venho acompanhando o seu trabalho, sempre com bastante admiração. E fiquei muito feliz de participar aquele dia da aula, né, sobre luto, né, lá com você e com o pastor Hernani. Despertou, assim, várias luzinhas aqui. Foi bem elucidativo, né? E eu disse assim, vamos trazer o Renê para falar um pouquinho sobre isso, mas mais voltado para essa questão das crianças e dos adolescentes, que você tem essa experiência aí com as crianças, né? Quero dizer para o pessoal aqui também, se quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar, que depois a gente vai retomando aí, tá? Sim, eu já mandei o aviãozinho, né? Quem quiser mandar aviãozinho, manda aviãozinho. Isso, a gente sempre diz assim, deem corações, manda aviãozinho. É claro que a live sempre fica gravada lá no IGTV do Instituto, e depois a gente sobe por YouTube também, e que depois eu posso mandar para você também, se você quiser, né? Então, podem fazer perguntas aqui também para nós.
Então, a nossa live de hoje é para falar de crianças e adolescentes aí na pandemia, nesse momento assim bem delicado para todos nós, né? Para os adultos também, mas para eles que foram privados completamente desse meio social que para eles é tão importante dentro do desenvolvimento e que não se tem previsão ainda de quando vai voltar a uma normalidade, né? Uma normalidade que a gente sabe que não vai ser assim tão normal, mas que não tem nenhuma previsão, né? Dessa volta dessas crianças e dos adolescentes para as escolas. Tenho recebido muitos pais e famílias com algumas questões relacionadas a isso, né? Percebendo alguns movimentos de depressão, algumas questões também com um olhar assim mais profundo, até em tentativa de suicídio. Então, essa live é mesmo para a gente poder alertar as pessoas para esse olhar, claro, trazendo também um pouquinho aí, que eu acho que também dá para aliar o nosso olhar da constelação, porque é dos pais, né, da família estarem cada um no seu lugar, exercendo a sua hierarquia também, aí junto aos seus filhos, para poder trazer esse olhar e benefício para eles, né, sem se perder aí no meio do caminho. Então, vamos lá. Vou deixar com você, que é o especialista aí para estar falando. Eu anotei algumas coisas aqui que depois quero também perguntar, né, e ver a sua opinião. Legal. Obrigado pela introdução, né? É legal a gente começar até pelo título, né? Tiveram pessoas que questionaram, né, o novo normal. A gente tem ouvido esse termo, né, na mídia, né, o novo normal, novo normal. Dentro da psicanálise, a gente já começa falando que normal não existe, né? Por quê? A norma, na verdade, é uma ficção, né? Na minha família, a norma é uma, na sua família, a norma é outra. Né? Então, sim, na minha família, de repente, é normal se jantar sentado todo mundo à mesa, nos mesmos lugares sempre, papai na ponta da mesa, tal, e de repente existe todo um ritual para esse jantar acontecer. E para outras pessoas é normal pegar um prato, ligar a televisão e comer na frente da televisão. Ou jogar videogame comendo. Quer dizer, não tem certo e errado, existem normais muito diferentes. Né? Mas o que a gente tem aqui é que a educação, né, todas as áreas, mas aqui a gente vai focar na educação, né? A educação, ela sofreu um chocalhão, é aquela coisa, um caminhão atropelou em alta velocidade e a gente ainda tá meio, tipo, o que foi isso? Foi um cometa? O chão saiu do lugar? O que aconteceu? Natural, né? Todos nós sofremos um choque, né? E como que a gente reage ao choque? Trauma, transe. Né? O transe é uma espécie de anestesia. Né? Ah, não é bem assim, tal, mas eu também nem sei como que é. Né? E logo tal. A gente não tem respostas. Ainda não temos. Né? Mas o que a gente tem, muito claramente, isso é bom, nós temos uma série de protocolos já, né? De cuidados. Nós aprendemos com os nossos amigos italianos, aprendemos com experiências de outros países infectados, por exemplo, a própria questão da experiência na Alemanha, né? Voltaram às aulas, passaram 2 semanas, teve vários casos, né, de infecção por Covid. Vamos mudar o esquema de novo. Revezamento, tal, quer dizer, foram testando, né? Não vamos fechar de uma vez, mas vamos testar esse revezamento, esse e tal. Quer dizer, não tem uma resposta exata. Só que nesse meio caminho, o que acontece para nós? E aí eu vou colocar todo mundo aqui é normal, tá? Nós normais, né? A gente olha para isso, a gente fala, mas tá, e amanhã eu posso voltar para a escola? Não, ainda não. Ai, meu Deus do céu, sério? Não? E depois da manhã, sabe aquela criança que está no carro, né? Chegando na praia? Exatamente, mais ou menos isso. Porque a gente não tem essa resposta. Né? Então, a gente pode falar, gente, ano que vem, quando tiver a vacina, se tiver a vacina, mas tendo a vacina, já vai ser outra perspectiva. Tá, a gente está em julho, né? Ano que vem ainda está, exato, ainda está meio distante, né?
Para piorar, a gente está começando o mês que, para muitos brasileiros, é considerado o mês do cachorro louco. Né? Mês do agosto, mês do desgosto, né? Lógico. Isso tudo são ficções, né? O fato é como cada um vai ter ou não flexibilidade em relação à crise. Todos nós estamos em crise. O Renê está em crise, o pessoal que está assistindo está em crise. Ah, mas por que? Você é psicólogo, está em crise? Sim, eu estou. Né? Meu consultório mudou, o meu jeito de dar aula mudou, meus estudos mudaram. Sim, eu tive alterações de sono, né? Isso que tem se falado, né? Isso é um sintoma quase que mundial, né? Uma grande alteração. Grande alteração de sono no sentido de ou não dormir insones, ou de dormir muito e aquela sensação de mal-estar. Dormir tanto que passa mal. Né? Do tipo, mas eu não quero acordar. E aí a gente tem outros... né? Então eu não tenho contato, eu fico fugindo. Sim. É aquela coisa, tem até um meme, né, no Instagram, tipo, wake me up when all ends, né? Tipo, me acorda quando isso tudo acabar, né? Eu mesma já falei nos grupos terapêuticos para os alunos, eu disse assim, dá para cancelar minha inscrição de 2020, não quero mais continuar, né? Porque tem momentos que ficam muito difíceis para nós também, né? Para todo mundo, todo mundo é na mesma tempestade, talvez não no mesmo barco, mas na mesma tempestade. E tem aquela coisa, né? Quando a gente fala de socialização, para nós, né? Todos nós, como crianças, passamos pela socialização primária, que foi com papai e mamãe, com vovô e vovó, com os nossos irmãos, com os nossos tios, quer dizer, família, né? A socialização secundária, que é exatamente a escola, na verdade, é o lugar onde eu começo a me descolar do meio familiar. Isso é positivo. Eu começo a pensar por mim mesmo. E as nossas crianças, os nossos jovens, de certa forma, perderam esse referencial. O referencial do lugar onde eu ando do meu jeito, onde eu falo do meu jeito, onde eu falo certas coisas e todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Então eu chego e de repente eu falo, cara, eu dei um headshot naquele cara lá, ele caiu e tal. E geralmente um pai ou uma mãe vira e fala, que linguagem é essa, filho? Né? Que é isso? É Free Fire, pai, é um jogo que eu tô jogando. Você, esses jogos, essa besteira aí, são mundos diferentes, né? A gente nem sabe se comunicar com eles. Eu tenho uma adolescente de 14 anos em casa, então às vezes ela fala, eu não tô entendendo, ou me manda uma mensagem que eu também nem sei. Sim, sim. Quer dizer, isso é uma coisa que muitos livros de psicologia abordam isso, mas eu gosto muito de um livro que foi lançado pela Folha, do Contardo Caligares, que chama Adolescência. Só isso, né? Onde ele fala exatamente da adolescência, né, culturalmente, como uma não fase. Ou seja, você não é criança, porque teu corpo fala que você não é mais criança. Né? Você tá grandão, você tá desenvolvido, tua voz tá mudada, você tem pelos. Mas ao mesmo tempo você de repente fala, eu vou pegar o carro. Não, você não tem idade para isso. Vou beber uma com os meus amigos. Você não tem idade para isso. Ou seja, eu não sou criança, mas eu também não sou adulto. Né? E aí existe o luto pelo corpo infantil e por todas aquelas coisas maravilhosas que eu tinha na minha infância. Né? Do tipo, mamãe tá cuidando enquanto eu tô fazendo besteira aqui. E era isso mesmo, né? Eu ia no parquinho, fazia muita besteira, né? Ou ia no corrimão lá do metrô, lambia aquele corrimão, até algum adulto perceber e falar, minha amiga, não faça isso, né? Covid hoje não pode. Mas tudo bem, a criança é inocente, né? E ela se permite muitas experiências. O adolescente já tem uma noção moral do que é esperado dele, do que ele não vai fazer, e ele vai bater de frente com isso. Só que a escola é um ambiente de ressonância, porque você tem outros lá que estão fazendo esse caminho também. Você não se sente tão estranho no ninho. Logicamente eu estou usando termos aqui que parecem estranhos, lógico que eu não sou um estranho na minha casa, mas o adolescente às vezes se sente um estranho no ninho. Sim, a fala deles é essa, né?
E o que eu percebo é dentro desse novo momento que a gente está vivendo, e aqui em casa principalmente, né? Eu não tenho amigos, mesmo assim e a gente pensou que esse negócio agora no online vão se falar mais, porque eles já não vão ter problemas com isso, porque estão habituados com esse lugar que é tão comum para eles, que é do online. Mas não está sendo bem assim a realidade deles, não. Eles não estão se falando tanto. A minha filha até participava de um grupo terapêutico que era presencial, que era grupo mesmo. Eles tentaram no online, os adolescentes não se adaptaram no online. Eles se recolheram, né? Então, eles não estão, se sentem estranhos com tudo que está acontecendo, e a gente achou que ia ser tão mais fácil para eles, com essa questão do online, da tecnologia, e não está sendo uma realidade mesmo, né? Eles continuam, daí eles ficam mais estranhos ainda, porque daí estão privados aqui. Tem a fala assim, 2020 o ano que não aconteceu, o ano que era para a pessoa sair do ensino fundamental e ir para o ensino médio, as meninas iam estar fazendo 15 anos, daí não tem festa, não tem viagem, não tem nada. Então, ele já tem essa transição da perda da infância, né? Estão saindo de ser crianças, indo para um lugar que nem tu disseste. Achei bem interessante isso, do vazio. Mas também não estão lá no outro lado, lá sendo adultos ainda, né? Todos muito privado e sem passar por esses rituais também, que são os rituais da adolescência. Você tocou num assunto que acho que é primoroso, né? A perda dos rituais, né? Você falou daí da questão da festa dos 15 anos, né? A gente sabe o quanto para muitas famílias, até tradicionais, o quanto essa festa ela é importante, o quanto esse encontro é importante, por mais que de repente se fale, mas é um dia só, tal, ela marca um antes e um depois. Aniversários que estão sendo feitos no Zoom, e aí eu vou falar outras coisas, velórios. Quer dizer, existem rituais fundamentais que estão sendo adaptados, né? Eu não estou falando aqui de certo e errado, mas de consequências. E como eu, de repente, não consigo processar uma perda olhando para um caixão numa imagem descendo. É totalmente diferente de eu participar de um ritual, seja uma cremação ou seja um rito de velório. Porque aí eu tenho o quê? Eu tenho a fala, eu tenho a presença das pessoas. E muitas vezes, aquele abraço naquele ritual era o que eu precisava. E na distância virtual, isso falta. E às vezes eu não consigo nem nomear essa falta porque eu não sei que eu precisava de um abraço. Aquilo aconteceria espontaneamente na presença, né? E de repente o cair das lágrimas aconteceria espontaneamente, né? Porque ele é necessário lá. Então o que a gente percebe é que com a pandemia, com a questão virtual, muitos processos, né, passou uma régua assim, né? E aí a gente pode falar com muito cuidado, né, desse novo normal, em certa forma traumático, em transe, né? Em transe até porque o transitório ainda não está claro nesse momento de pandemia. Nós estamos nela. Sim, nós conseguimos adaptar algumas coisas, a gente pode agora sair um pouco, aliás, é até saudável sair um pouco com máscara, né, limpando bem as mãos, mas assim, existe uma flexibilização, né? Mas mesmo assim, muitos processos ainda estão com uma grande interrogação. Como será? Como será para psicólogos que faziam workshops, terapeutas, facilitadores, né, fazerem workshop, né? E a gente sabe que são ambientes onde existem reações, choro, gritos, tosse, a gente produz muito, né, líquido, né? A questão da ecoterapia eu sempre achei muito interessante, porque assim, você tem um toque mais forte, principalmente com crianças, às vezes até para equilibrar a criança, para acalmar ela, seja um autista, seja uma criança que tem uma síndrome, né? Eu trabalhava mais com as crianças sindrômicas, né? Então mais próximo, assim. Mas com adulto você pode dar uma certa distância, então uma terapêutica talvez até mais segura, né? Agora,
Quantas terapêuticas corporais dentro da psicologia, renascimento, por exemplo, não vai dar. Sim. Né? Renascimento nem pensar. Não tem como, né, nesse momento. O que eu tenho percebido, Renê, daí a gente estava falando, até assim, a gente viu muita coisa, e a gente vivenciou aqui em casa também, né? Todos nós aqui, o pessoal que está também aqui com a gente, de ter uma rotina, de estabelecer uma rotina logo que tudo isso começou. E eu lembro de, aqui em casa, fazermos uma agendinha mesmo do que íamos fazer em cada horário. Assim, a Sofia vai tocar violão, tá horário, vai fazer os deveres, porque a escola continua online, vai fazer exercício, tal horário, porque não tem aula mais de jiu-jitsu, né, porque era corporal e agora virou online, não pode mais ficar naquela agarração. Isso foi se perdendo, porque foi assim uma euforia do momento, do começo, quando começou isso da pandemia, até ir para que foi aqueles picos mesmo, né, das fases, né, de quando iniciou a pandemia. E eu fico me perguntando se, e escutei alguns outros psicólogos também falando, de que momento precioso para crianças e adolescentes lidarem com o vazio também, lidarem com a frustração, porque estavam sempre com as suas agendas tão ocupadas, os pais trabalhando fora, então sai da escola, se não é período integral, é meio período, depois sai dali, vai para o inglês, vai para balé, vai para academia, vai para o futebol, vai para aula de violão, várias coisas, né? E agora estão se deparando com esse momento que precisam, que é um vazio e que precisam lidar. Estou te escutando, tá tudo ok? Voltou. Pelo menos voltou, né? Agora. Deu uma pausinha. Esse horário é o horário concorrido, né? E desse olhar também, porque a gente fica também falando dessas questões de temos que ter cuidado, não vamos nos colocar nesse campo de medo, nesse campo da depressão, da frustração, vamos manter a nossa vibração alta. Mas o quanto é precioso também lidar com esses outros sentimentos e emoções que nem eles sabem nomear o que estão sentindo. E né? Eu me deparei com um livro que eu li agora há pouco do Daniel Barros Martins, que ele fala justamente o lado bom do lado ruim, que ele fala sobre as emoções, né? E achei muito interessante isso, que é o que eu percebo. Às vezes, uma criança, um adolescente que vem para o consultório, tu pergunta para ele às vezes dá sempre a mesma resposta, eu tô com raiva. Mas não é sempre raiva, às vezes são outras emoções que ele não consegue nomear. Então eu queria a tua opinião, o que tu vê desse momento, né, do vazio também para lidar com isso que eles estão sentindo. Perfeito, perfeito. Me veio muito forte na tua fala aquela frase, né, todo excesso esconde uma falta. E a gente sabe que a gente estava enchendo muito as crianças, os jovens, com diversas atividades. E a gente sabe que muitos psicopedagogos, muitos pedagogos, muitos psicólogos alertavam para esse excesso. Né? O essencial, sim, é o convívio. Né? Uma criança ela tem a necessidade de convívio e ela também tem a necessidade de ter horários sem nada, para mexer no nariz, para organizar as coisas ou não fazer nada. Né? Principalmente certas fases da adolescência, para dormir, né? Tá em fase de crescimento, né? Fazer nada, né? Ficar navegando na internet. É importante ter esses espaços. Esses espaços ficaram demais agora, né? Porque não tem aquele direcionamento que o adulto fazia. Não, vamos manter ele ocupado, né? Para ele fazer as tarefas dele e etc. Só que qual que é o problema de manter uma pessoa assim ocupada? Muitas vezes ela não está lá. Ela não está conectada. Ela faz. Ela faz porque o pai quer.
ela faz o inglês porque falaram que é importante, né? A maioria dos adolescentes que eu atendo faz inglês e não gosta, né? Se eu começo a falar inglês com eles, eles estacionam o nariz e falam, aqui também? Falam, não se preocupe. Né? Mas se você quiser, existe essa possibilidade. Mas é aquela coisa meio que de um certo asco, né? Porque pega pela tarefa, né? Às vezes o balé, às vezes o jiu-jitsu, né? E aí a gente percebe que é um direcionamento. Eu sei que na melhor das, como se diz, na melhor das atitudes dos pais, né? Não estou criticando, né? Eles querem oferecer para os jovens atividades. Só que muitas vezes para os jovens essas atividades não agregam, né? E uma coisa que você falou das emoções que eu achei fantástico. Recentemente, eu gosto muito da obra de Zygmunt Bauman. Né? A questão dos tempos líquidos, relacionamentos líquidos, mostra muito a virtualidade que vivemos. Vivemos essa virtualidade, de 2000 para cá, muito forte. Né? Talvez um pouco antes, mas assim, de 2000 eu digo porque aí estava mais clara essa linguagem do e-mail, do fato de eu poder conversar com alguém que está no Japão. Ainda não tinham as mídias sociais, ela já vem de 2010 para cá, e aí vai intensificando cada vez mais. A grande mudança no universo do videogame, né, os consoles antes eram exatamente uma coisa meio de você se desenvolver com o console. Hoje em dia você está numa arena, está todo mundo observando o que você está fazendo. Né? E para muitos isso é interessante, para outros isso é aterrorizante. Né? Bom, então essa questão de tempos modernos. Tem uma palestra no YouTube onde Leandro Carnal ele faz uma leitura a partir de Bauman. Né? Está aberta essa palestra, é interessante. Não é uma palestra recente, não. Acho que ela já tem uns 2 anos, porque ele fala de Bauman como se Bauman estivesse vivo ainda. Então, né, ainda não tinha acontecido a perda aí. Né? Mas, quando eu falava de tempos líquidos antes da pandemia, tinha um peso. Agora tem outro. Muitas pessoas começaram a entender o que é o termo líquido. Surgiu a questão do home office mais forte. Pessoas que utilizavam o Facebook, Instagram exclusivamente nos horários vagos, não suportam mais ter que ficar verificando Facebook e Instagram o tempo todo. YouTube. Você sai de uma mídia, entra em outra. Você sai do Meet, entra no Hangout. Você sai do Hangout, entra no WhatsApp. E aí tem uma pessoa que fala, putz, eu acho melhor fazer o StreamYard lá do YouTube. Vamos lá, não sei como faz. Né? Chega no final do dia, que é o que está acontecendo, todo mundo extremamente fadigado, irritado, né? Porque a mídia, ela suga, né? Neurologicamente, ela nos suga, né? E aí, o tempo que a gente precisa para dormir, o nosso cérebro está em uma grande atividade. Ele está excitado. Então, eu não vou levar 2 horas para dormir, eu vou levar 4. Né? Isso acontece também com os jovens, com uma pequena diferença. Né? Nós dois somos da fase onde não tinha computador. Então, a gente sabe como era antes e como é depois. Eles não vêm dessa fase. Para eles, falta uma referência. E às vezes nós não damos essa referência para eles. E aí você tocou num ponto muito importante. Educação emocional. Consciência emocional. Quais são as escalas emocionais que estão acontecendo? E muitas vezes funciona quando eu viro para o jovem e falo, eu também. Né? Eu não estou distante, eu também. Só que eu dou um outro nome para isso. Sim, eu estou irritado. Né? Um motoqueiro levou o meu retrovisor embora. Né? Isso vai custar dinheiro. Né? Eu fiquei muito bravo. Em seguida me vieram sentimentos de vingança. Fiquei imaginando um monte de coisa absurda na minha cabeça que eu não faria, mas que eu imaginei. Depois eu me senti culpado. Né? Porque eu não acho certo pensar essas coisas. Depois triste. Isso, às vezes, no intervalo de meia hora. Né? E aí eu cheguei no trabalho com tudo isso acontecendo, ou com o meu chefe no WhatsApp, e ele fala, então, aquele relatório de ontem você não fez, né? Toma um crau do chefe. Fica irritado de novo. E assim vai. E eles não têm essa
eu acho que não se percebem também, não sabem nomear o que estão sentindo, né? Eu percebo assim em alguns clientes que quando chegam no consultório, e até aqui na minha experiência como mãe também, porque às vezes tem um choro reprimido e assim, eu disse, tá, mas então chora. Não, mas eu não sei por que que eu quero chorar. Não interessa, né? Se chorar, de repente vem, daqui a pouco até o motivo aparece, né? E se não tiver motivo, também tá tudo bem. Mas não se experienciam, não sabem essa nuance, assim, sentir raiva, depois vingança. Então, não tem essa nuance, porque não se conhecem, e eu acho que não tem muito tempo antes da pandemia de pensar sobre isso, de experienciar isso mesmo, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Porque estão naquelas tarefas cotidianas, né? Porque tem horário para cumprir a cada tempo. E também eu me lembro que, né, eu tenho mais de 40 anos, então na época não tinha computador e lia-se muito, e eu lia muitos romances. Então, a leitura através do romance te detalha muito a questão das emoções, né, e dos sentimentos. Então, tu vais aprendendo também o que tu está sentindo e quais eram os nomes daquilo que se sentia. Enquanto hoje crianças e adolescentes, não tanto, porque às vezes não tem permissão nem para chorar, não é mesmo, né? Então não conseguem se experienciar muito, se experimentar muito dentro dessas emoções. Então, e nesse momento de pandemia, estão mais restritos e talvez com uma aí montanha russa de emoções, sem saber e só lidando talvez muito mais com a frustração, né? Tenho escutado muitos adolescentes dizendo assim, eu queria deixar de existir. E não é uma tendência suicida. É só assim, tipo assim, abre o armário ali que eu quero ir parar lá em Nárnia, né? É tipo assim, quero desaparecer desse momento. E as pessoas não, e os pais às vezes não estão se dando conta, porque também estão muito atarefados aqui nesse online, porque estão trabalhando para suas empresas no online, tem coisas para entregar, relatório para fazer, né? Então, também não conseguem ter muitas vezes um tempo de qualidade com essa criança e com esse adolescente, que está pedindo também a nossa presença como pais, né? E num olhar atento, não num olhar talvez de medo de que esteja acontecendo, mas um olhar de atenção mesmo, né? Para esse momento. Essa pandemia nos trouxe algo e a gente ainda continua, que é essa reclusão. Se a gente não aproveitar isso e continuar saindo para fora, né, nessa fuga, mesmo que seja aqui através do online, do virtual, a gente não vai ter aproveitado ela para essa questão tão importante que é a família. Sim. Você trouxe um recurso, né, que a gente tinha, né, que tem, né, da leitura. Se tem falado muito, né, os psicopedagogos têm alertado para o fato das crianças hoje em dia escreverem muito pouco, né? Elas estão ticando, mas não estão escrevendo. E a gente sabe que a grafia, ela tem um princípio psicomotor, né? Ou seja, quando eu escrevo, eu estou ativando áreas do meu cérebro. Eu estou amadurecendo neurologicamente, né? Mas isso é verdade? Sim. Exemplo é a ecoterapia, né? Quando eu trabalho com um paciente que tem um AVC e tal, eu vou ensinar ele a fazer coisas que ele fazia antes que ele esqueceu. O cérebro, ele, por causa de uma afasia, ele perdeu uma habilidade. E eu preciso treinar áreas próximas, por plasticidade neurológica, a pegarem isso. Como que eu vou fazer isso? Motor, né? O livro, tá. Então, eu substitui o livro, de repente, por um Netflix. Não criticando Netflix, mas por uma série, né? Qual que é o problema? É a mesma coisa que um Big Mac, né? Tinha uma época que a gente fazia comida e tinha todo um processo. E esse processo dá trabalho, né? Mas eu aprendo a lidar com ingredientes. Cada ingrediente é como se fosse uma microemoção. Um pouco mais de sal, um pouco mais de pimenta, quer dizer, eu vou colorindo o prato. O Big Mac é um prêt-à-porter. Ele vem pronto, você abre, come, e muitas vezes você nem tira a caixa da mesa. Você levanta porque alguém vai tirar a caixa da mesa para você.
Ou seja, é de uma preguiça e, ao mesmo tempo, de uma falta de esforço psicomotor muito grande, né? Agora, para vocês não pensarem que eu estou fazendo críticas, a questão é que houve uma mudança de paradigmas. A gente facilitou tantas coisas que a gente esqueceu coisas importantes no caminho. Sim, é importante a gente incentivar a leitura. Mesmo que não vão haver livros no futuro, o livro faz com que eu estimule áreas aqui e aqui que o vídeo não estimula. A imagem, ela está pronta, ela está condensada. Eu não faço o trabalho de deslocamento quando eu vejo um filme. Já está tudo lá pronto. No livro, às vezes, eu me confundo. E eu crio em cima do personagem que está lá. Exemplo, Harry Potter. Né? O Harry Potter, ele tem várias faces. Né? E assim, ele não é um super mago. Mas ele é um mago que tem um destino muito difícil. E a gente vai vendo na história de Harry Potter a constelação familiar dele. Quer dizer, como ele vai resgatando a história dele, os pedaços da história dele e as emoções. Inclusive, um dos grandes amigos dele, ele perde no meio desse caminho. Quantas emoções são trabalhadas aí? Depressão, tristeza, desânimo, apatia, covardia. Isso está em todos nós, mas é importante nomeá-los. E a Rowling, ela faz isso muito bem. Que bom que a gente tem uma escritora que trouxe para essa geração o Harry Potter. Né? Porque antes da Rowling tinha sido Tolkien, né? Com o Senhor dos Anéis, né? Trazendo o mundo fantástico. Né? Ah, mas o mundo fantástico faz de conta. Mas é isso que estimula. Mas estimula, né? Muito aqui, né? Uma coisa que pais podem fazer nesse momento, e eu tenho uma amiga minha que ela está fazendo várias lives disso, é fantástico, né? Contação de história. Né? Pô, mas meu filho é adolescente. Cara, antigamente a gente ia no acampamento, a gente fazia uma fogueira e a gente contava causos. Na verdade, isso ainda existe, tá, gente? Você vai nos rincões do Brasil, isso ainda existe. Tem isso sim. E até estimular, talvez, aqui as escritas também, né? Escritas mesmo, né? Que nem você falou, é um outro caminho que se faz e outro desenvolvimento que se dá também através da escrita. Aqui a gente procura trabalhar muito a questão da escrita pela personalidade mesmo, né? Que a Bíblia tem. Mas que eu vejo também que tem reflexo de outros jovens que chegam até o consultório. Né? Ela sempre teve muita dificuldade em falar, mas ela não sabia mal escrever, mas ela me deixava bilhetes desaforados quando eu era pequena. Então, ali conseguia expressar algo, né? E nomear algo, né? Estou muito triste com você, você me deixou muito chateada. Então, ali, e legitimar isso também, né? Porque às vezes os pais não legitimam esse sentimento. Ah, tá frustrada com o quê? Tem comida em casa, tem escola, tem internet para você estar estudando online. Então, também tem esse outro lado, né? De que tá reclamando do quê? Tá triste por quê? Tá com essa cara por quê? Né? Dos adolescentes emburrados. Não tem motivos para isso, sendo que tem toda uma questão emocional lá acontecendo ainda, né? E que precisa ser legitimada mesmo, precisa abrir espaço, já que estamos vivendo esse momento tão precioso. Sim. Eu tô vendo até que uma colega mencionou Percy Jackson, né? Uma das áreas onde eu trabalhei durante um tempo, eu fui monitor de crianças, eu fui oficineiro em acampamento. A gente tinha uma oficina de mitologia. Né? E por mitologia, entenda-se tanto a grega, a nórdica, como o folclore brasileiro. Cara, as crianças de todas as idades, elas achavam maravilhoso. Né? Desde os pequenininhos, aí você usa mais o desenho e tal, até os mais velhos, que era a contação da história. E teve uma vez que teve um chabu lá, né? Teve uma briga, foi uma briga da monitoria com os jovens, então estava todo mundo com uma cara sisuda, né? E aí os jovens, a gente estava em reunião, os monitores e tal, aí um dos jovens desceu para mim e falou, olha, a gente tá se sentindo mal, culpado, né, que vocês ficavam bravos e tal. Eu falei,
Mas tá bravo mesmo, né? O que vocês fizeram não foi legal. E aí ele virou e falou, você não podia contar uma história para nós? Só que esse rapaz tinha 16 anos, né? Legal, subi, e aí eu falei, legal, pega os travesseiros, vamos pular o travesseiro aqui, finge que tem uma fogueira aí no meio. Comecei a contar um mito, inclusive eu contei o mito do roubo do fogo, né? Quando, agora esqueci, né? O rapaz rouba o fogo, a consequência disso, né? Sim. Depois dormimos todos juntos lá no meio. Criar situações onde o jovem de diversas idades possa interagir, né? E sim, isso dá para fazer em casa, né? A questão é exatamente como que eu também me permito sair, eu não estou falando de quebra de hierarquia, mas sair do lugar sério e flexibilizar. Permitindo, de repente, aquela coisa que a gente faz muitas vezes com criança, transformar a sala num acampamento, né? Com os lençóis lá, e brincar lá, e talvez desligar um pouco os dispositivos, né? Eles são essenciais e tal, mas valorizar, então, esse contato, essa troca. E a gente sabe, é difícil chegar perto, mas às vezes na brincadeira é mais possível. Sim, e a gente pode resgatar algumas brincadeiras. A gente tem resgatado, né? Eu tenho uma adolescente de 14, mas eu tenho sobrinhos também adolescentes de 13 e de 18 anos. E daí a gente brinca online, porque eles estão lá no Rio Grande do Sul, né? Minha mãe, minha irmã no Rio Grande do Sul e eu aqui. E às vezes a gente brinca online de stop, né? Que é muito legal brincar de stop, né? Resgatando bem coisas assim que ativam a imaginação, e daí já dá aquela briga, porque, não, esse nome não existe, esse país nunca vi, né? Dessa interação, e também de perceber, e daí quando eu lembro que o meu sobrinho, um dia brincando, ele ficou muito bravo. E daí eu dizia assim, respira, respira, porque ele ficava muito bravo, isso desde pequeno, quando a gente ainda não estava nesse meio da pandemia. E nessa brincadeira, a última agora, de brincar de stop à distância, eu fiquei muito irritada, no momento assim, né, brincando, mas irritada, não, isso aí não existe, vocês estão roubando, que não sei o quê. E ele olhou para mim, tia, ó, tá muito nervosa, respira, respira. Então, porque a gente dá espaço para legitimar essas emoções que seja ali. Fiquei bravo, fiquei irritado, vocês estão roubando, né? Estou frustrada, vou perder. Então, de ir dando espaço para tudo isso. Tem uma pergunta aqui que é como os pais podem auxiliar seus filhos nesse nomear o que estão sentindo? Você acabou de dar uma dica fantástica, né? No stop, colocar emoções. Né? E a gente vai passando pelo alfabeto, né? Logicamente que você não coloca só emoções, você pode colocar emoções, você pode colocar comportamentos, você pode colocar eventos, né? O stop, ele é bem flexível, mas é uma forma de repente, eu recentemente brinquei com uma jovem, uma pubescente de 12 anos, né? E na letra P, né? E, em evento, ela me solta a porra, né? E, bom, ela não sabia o que era porra, né? Mas ela achou engraçadíssimo, né? Jogar o porra lá. Foi uma oportunidade da gente falar, mas você quer que eu explique o que significa isso? Né? Vamos entrar nos detalhes. Ai, mas meu Deus, vai falar disso? É uma dúvida, né? Porque senão a criança fica falando vai tomar, e ela nem sabe o que ela está falando. Sim. Então, o que significa vai tomar lá? O que você quer dizer com isso? Né? Onde fica o quê? E é engraçado que na hora que a pessoa começa a imaginar isso, tem certos palavrões que realmente são escabrosos. Né? Você começa a imaginar e fala, realmente, isso aqui é perigoso. E daí você traz consequência. Em algo bem interessante, que até eu me questionei, porque eu vi um vídeo no YouTube lá das crianças. As crianças foram perguntadas sobre a pandemia, o que era o coronavírus para elas, né? E daí eu fiquei me questionando, porque aqui em casa eu não cheguei a perguntar, tá? Tem uma adolescente de 14 anos que tá lá na escola, tá tendo tudo isso, tá vendo os noticiários, mas eu não perguntei para ela o que é para ela o coronavírus, o que ela entende por isso, né? E do quanto essa conversa realmente foi tratado em algumas famílias, nem na minha, aqui em casa, a gente tratou desse assunto, né?
Então, que também fica ali só nessa notícia que está sendo abastecida pela mídia e pela escola, né? Então, também o quanto se conversou sobre isso, e daí pôde se expor às frustrações realmente que se tem mediante a isso que estão vivendo, né? Será que as famílias conversaram sobre isso? Perfeito. Que aí vem o conceito, né, que o Winnicott traz muito, né, Donald Woods Winnicott, de contorno, né? A criança, ela é um ser de fantasia pura, né? Então eu lembro que quando surgiu o corona, teve muita gente que fez a brincadeira do coronga, né? Brincando Isso. com corona e coringa. E eu tive um paciente meu que ele acompanha o Batman, tal, ele viu o filme do Coringa, tal. E aí ele falou, mas por que o Coringa fez isso? Né? Porque fantasia e realidade estavam uma mistura só. E aí o que foi necessário? Sentar e conversar. Não, o Coringa é um personagem, né? Um personagem de HQ, de histórias em quadrinhos. O corona, ele está aqui na realidade. Inclusive não é corona, é Covid-19, né? Vamos tentar mudar um pouco. Mas assim, parece chato, mas a criança ela também tem uma necessidade de diferenciação. Senão, ela vai tacar tudo dentro do pote da generalização, né? Coisas que nós também fazemos. E a gente sabe o quanto é perigoso pote de generalização. Muitas vezes somos preconceituosos por causa do pote de generalização. A criança, quando ela tem uma falha de simbolização, ela generaliza, né? Então, então é tudo isso. Não, peraí. Então, é aquela coisa, vou fazer uma brincadeira agora. Como dizia o sábio Jack Stripador, vamos por partes. Isso então, mesmo. isso é aqui, né? Quer dizer, vamos começar a segmentar esse conhecimento e falar dele. Mas, assim, se permitir, às vezes, quando você fala com um jovem, se permitir ser ignorante, ser bobo. Porque se ele está conversando com você, é porque ele também está se permitindo ser ignorante e ser bobo. Ele sabe que você tem percurso, né? E na hora que isso acontece, por que jovens viram e falam, porque o psicólogo é legal, ele é velho, mas ele é legal? A linguagem, né? Eu preciso adaptar a minha linguagem, né? E, logicamente, isso não é uma coisa tão ruim. Eu sou fã de Lego, adoro ler HQ, tenho uma coisa meio nerd, gosto de série, gosto de Game of Thrones. Então, não é um trabalho tão difícil assim para mim, não é tão sacrificado, né? Mas é uma forma de entrar na linguagem deles. Isso mesmo. Renê, tem duas coisas aqui que eu queria ainda fazer um link, não sei se a gente vai ter um tempo suficiente, porque a gente tem aí uns 12 minutos. Uma questão é a questão da sexualidade nesse momento de pandemia com os adolescentes, né? Que era o momento deles estarem aí vivendo também esse beijo na boca, as interações, né? E daí de repente a gente finalizar trazendo isso para o olhar da constelação mesmo, né? Desses lugares que nem tu já tocou aí durante a nossa conversa de hierarquia, né? Dos pais tomarem os seus lugares mesmo na família. Vamos ver se dá tempo da gente falar dessas duas coisas, mas acho que é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre sexualidade. Olha, eu tenho uma dica. Alguns de vocês têm Netflix, né? Tem uma série no Netflix que chama Sex Education, né? E ele tem... Exato. É o momento de talvez assistir junto, né? Logicamente, guardadas as devidas idades, né? Então você já tem 12 para mais, assistir junto. Logicamente, se tua filha, teu filho de 9 anos assistiu, é fundamental você assistir até para você orientar ele, porque tem certas coisas lá que ele não vai entender, né? Ou vai entender do jeito dele o que é perigoso, né? É interessante conversar, por mais que de repente o jovem vire e fale, eu tenho vergonha, e a gente tem vergonha de falar isso com o papai e mamãe, né? Mas virar e falar, não, estou aqui no lugar do pai, da mãe, do adulto, mas assim, vamos assistir e vamos conversar sobre isso, né? Tem uma questão na série que ela é muito interessante, que o garoto ele começa a dar aulas, né, de educação sexual, conselhos baseado no fato de que a mãe é uma terapeuta sexual, né? Só que detalhe, né, a mãe não faz nem ideia que o filho está fazendo isso, né? É aquela coisa, né, casa de ferreiro, espeto de pau,
né? Não é porque você é psicólogo, psicóloga, que você sabe de tudo que está acontecendo lá com seus filhos, que você tem um detector de mentais. Não, isso não existe, né? A gente tem que criar situações propícias para o assunto, né? Para muitos adultos, é difícil falar sobre isso. Então, se é difícil para você falar sobre isso, busque formas de falar sobre isso. Assista filmes, tal, antes de falar com os seus jovens. Ou busque alguém na sua família que tem mais disponibilidade. De repente, uma tia, às vezes um avô, uma avó, né? Que de repente consigam falar com naturalidade disso. E a gente não está falando aqui de compêndio de sexualidade, de coisa assim. De falar numa linguagem tipo, isso aí, isso é natural, né? A gente vai ficar, a gente vai beijar, a gente vai pegar, a gente vai se amarrar, a gente vai se machucar, né? A gente vai manipular. A gente às vezes vai querer sacanear o outro. E poder falar disso, né? Poder colocar isso numa balança e de repente, tá, isso que você fez. Tive um caso com um paciente meu que foi bem interessante, né? Que ele pegou o celular do filho dele, que tem 14 anos, e ele pegou uma conversa que mostrou o filho, né, tava lá com uma amiguinha, e ele pegou, pôs a mão por cima e apertou o peito dela. Então você vê na foto, ela tá assustada assim, e o outro amigo tirou a foto, e aí ele jogou isso no grupo, né, da escola. E aí ele pegou o menino, sentou o menino e falou, então, o que você fez com essa menina? Não, pai, foi uma brincadeira, tal. E ele falou, cara, se eu fizesse com a tua mãe? Não, pai, mas você não faz isso com a mãe. Exatamente! Eu respeito a sua mãe. Né? O que você fez com essa sua amiguinha, você desrespeitou ela. Se além de fazer isso, que é uma invasão, você ainda fez isso de uma forma... Disposição, né? Botou no grupo da escola. Exatamente. E aí ele foi percebendo como o moleque não tinha colocado consequência no fato, né? E aí ele fala, filho, eu não tô bravo com você, mas assim, isso não pode acontecer de novo, né? E aí ele começou a falar, ele tem uma boa relação, né, com a esposa, com a mãe do menino e tal, chamou a mãe também conversou, quer dizer, não deram uma ralada nele, mas falaram, pô, o que você fez com essa menina? Né? E aí depois ele falou, ela não tá falando comigo. Óbvio, né, meu amigo? Olha o que você fez, né? Você deve alguma coisa para ela, você deve, no mínimo, desculpas, né? E talvez até virar para os seus amigos e falar, cara, isso não foi legal, né? Por quê? Se você não trabalha isso, banaliza, né? A gente sabe que a questão dos nudes hoje é muito comum, né? Tipo, oi, tudo bem? Manda nudes, né? E às vezes, de repente, manda mesmo. O problema é que, na nossa época, que faz tempo, lógico que tudo tem consequência, mas assim, não tinha registro isso. Hoje em dia, isso vai parar em site pornô, né? Isso vai parar em site de pedófilo, isso vai parar em site estranho. E muitas vezes você pode prejudicar uma menina, um menino, muito na cidade. Às vezes é uma cidade pequena, né, onde de repente todo mundo vai falar, eu vi a tua piroquinha, é desse jeito. Cara, a tua piroquinha é sua, ninguém precisa saber como ela é, né? E isso você vai acordar com o teu parceiro, né? A tua piroquinha, tua perereca. Quer dizer, isso não é um assunto para o coletivo. Isso é um assunto para a intimidade, né? Precisa ser debatido porque isso acontece nas escolas, né? E as escolas que geralmente... e as escolas que têm um espaço de educação sexual, deixando bem claro que isso não é um espaço só para os jovens, tá? Para os pais também. Sim, com certeza. Porque não conseguem, muitas vezes, lidar com esses assuntos e até acabam estimulando, né? Por exemplo, esse comportamento, dependendo da família, do comportamento lá que o menino teve, dependendo da família, acaba sendo até estimulado, né? Dizendo assim, meu filho pegador, né? Dependendo da onde. Então, precisa de educação para todos mesmo, não é só para as crianças, não. E adolescentes. Não, eu fui educador sexual dentro de uma escola. Assim, a gente tem
muitas realidades, múltiplas realidades. Nós estamos num país, né, de terceiro mundo, nós temos várias bolhas sociais. E as coisas acontecem de formas diferentes em lugares diferentes. Né? Nem todo mundo tem separação de quartos em casa. Né? Então, são eles assuntos que você tem que olhar na particularidade e, a partir disso, fazer uma orientação para os pais, para o jovem, para a criança, né? E não no sentido punitivo, no sentido de, vamos encontrar uma solução para isso? Né? Colocar uma cortina aqui, de repente parar de assistir um pornô quando o teu filho de 5 anos está brincando na sala, né? Pô, mas isso é óbvio. Gente, parece óbvio. Mas parece, muitas vezes não é. E isso não necessariamente tem a ver com nível social, né, Renê? A gente sabe que algumas famílias que isso não vai ter uma questão social, e sim cultural, muitas vezes. Cultural. Né? O Freud, ele falava, né, a sexualidade ela é polimorfa e perversa. Ou seja, ela muda o tempo todo e ela não tem uma versão, ela tem muitas versões. Né? Então, não é uma coisa que a gente pode colocar assim e falar, olha, isso aqui é o normal, isso é o certo, façam assim. Não, não tem isso. Né? Então, a gente tem uma visão de sexualidade no Brasil e a gente tem uma visão de sexualidade no Camboja e outra no Japão. E, em cima do Brasil, a gente tem uma visão de sexualidade na capital e a gente tem uma visão no interior. Sim. E sim, como você falou, eu tenho que avaliar em cima de cada caso classe social, cultural, financeiro, religião. São muitas variáveis, né, para olhar. Muitas variáveis. Mas esse espaço... 3 minutos aqui para a gente finalizar. E daí eu queria aí o teu olhar, dentro disso tudo que a gente conversou, do olhar para as crianças e para os adolescentes, da gente fazer esse link, né, fechando aí, para o que a constelação nos traz mesmo, né? Que é desse, eu acho que aqui a gente pode falar bem, de hierarquia mesmo, né? De cada pai, cada mãe poder tomar o seu lugar em relação a esses filhos, a essas crianças. Sim. Eu acho muito bonito a forma como Angélica Olveira coloca isso. E Angélica Olveira, logicamente, faz referência a Marianne Frank. Né? Dentro do campo das constelações, nós temos a teoria da pedagogia sistêmica. Né? Ou seja, nós somos seres coletivos. Né? Então, tudo tem hierarquia. Né? Então, o fato de eu ir para a escola, sim, provavelmente foi papai e mamãe que decidiram a escola. Ou talvez até o vovô e a vovó, que de repente estão pagando a escola. Ou de repente um titio, um padrinho, uma padrinha, quer dizer, a família antes direcionando para a escola. E dentro da escola, a professora, ela atende a criança e os pais, ou a família, os responsáveis. E ela se reporta à coordenadora, à diretora, a instituição escolar e sua filosofia, que está inserida numa cultura do Ministério da Educação, que é diferente na Paraíba e é diferente em Gramado. Sim. Ou seja, a gente tem que saber ver que existem círculos diferentes. Novamente, a gente não está falando de certo e errado. A gente tem que ter consciência desses círculos. Porque uma coisa que acontece em Realengo, por exemplo, quando você tem um evento dentro de uma escola, um evento violento, aquilo tem repercussões sobre as escolas nacionais. Não só naquele estado, em todo. Porque a questão da violência dentro da escola é uma questão nacional, talvez internacional. Ou seja, tem temas que vão ser do sistema maior e tem temas que vão ser de sistemas mais isolados. Eu sou um indivíduo no coletivo. Ótimo, Renê. Nós temos 15 segundos. Então, eu vou te agradecer muito ter topado estar aqui com a gente essa noite, né? Foi maravilhoso poder te ouvir e compartilhar aí tantas informações. E seguimos juntos aí, por enquanto, no meio virtual.